Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. Opa! Sextou! 6 horas em ponto na Bahia. Canta o galo para mais um bom dia. Dê licença! Estamos entrando com tudo, muita informação, prestação de serviço. A partir de agora, 6 horas na Bahia. Canta galinho, desperta a nossa audiência de ponta a ponta. Você que é da nossa capital, Salvador, você da região metropolitana, você do nosso interior, aquele abraço especial. A gente começa, como sempre, a edição do nosso Aratu 24 Horas dessa sexta-feira, hoje, 6 de março de 2026, com imagens da nossa cidade. Chega mais porque o nosso programa está recheado de muita informação. Já quero fazer esse convite para você que está do outro lado da telinha. Vem para mim, vamos tomar aquele café quentinho, gostoso a partir de agora. Eu e você, olha aqui, ó, o céu ainda está no fogo, é isso? Hoje qual vai ser o seu café da manhã? Café preto com cuscuz e ovo, é isso? Convida a Silvestre aí, viu? Porque eu tô chegando. Tem também com carne. Você gosta de carne seca, carne moída? Hoje é o quê? Aipim também no prato? Coisa boa, hein? Carne de fumeiro, é isso mesmo? Silvestre tá chegando, hein? Pode deixar que eu levo o café. Agora, faz um favor para mim, mande agora a sua mensagem, a sua participação aqui para nossas redes sociais. Você ainda não nos segue? Então vou te mostrar aqui o nosso Instagram. É o @TV Aratu Oficial. @TV Aratu é o nosso Instagram, tem também o @AlexSilvestre.tv. Você pode seguir a gente lá, trocar ideias com a gente, tanto comigo quanto o pessoal aí das nossas equipes, das redes sociais da nossa TV Aratu. Você também pode acompanhar o nosso programa, sabe aonde? No nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube que está bombando, hein, galinho? Pois é, você pode deixar seu comentário, sua sugestão de pauta no @TV Aratu Oficial lá no YouTube. Aquele abraço para você que está nos acompanhando no YouTube, você que é de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, você que está assistindo a gente aí de fora, aqui do Brasil. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia na manhã dessa sexta-feira. Agora às 6 horas e 2 minutos, sem perder tempo, seu tempo é precioso para Silvestre. A gente segue então com o noticiário. A família de um dos jovens, vítima aí de um ataque em frente à casa noturna, gente, conhecida como Brega de Beto, isso no Perovais, está pedindo justiça. Janailton Júnior, de 27 anos, permanece em estado grave no Hospital Geral do Estado, hein? Eu tenho aqui Dani Mazei com outras informações sobre o caso. Dani, bom dia. Agora 6 horas e 2 minutos. Todos os detalhes com você, Dani. Olá, bom dia a todos. A gente continua acompanhando essa história do Brega do Beto, no Perovais, ou também Casa da Luz Vermelha, como é conhecida ali a localidade. 4 amigos, 4 jovens estavam no local no último final de semana. Quando saíram de lá, foram perseguidos. Os 4 estavam em um carro, foram perseguidos por 2 homens em uma moto que atiraram, dispararam contra o carro, realmente para poder tentar atingir os ocupantes. Dos 4, 2, graças a Deus, não foram atingidos, mas infelizmente 2 ocupantes foram atingidos pelos disparos. O Luiz Felipe Gomes, que tinha 21 anos, era trabalhador, era um homem de bem, mecânico. Infelizmente, ele não resistiu e morreu. E o outro atingido pelo disparo foi o Janailton Nascimento dos Santos Júnior, que tem 27 anos. Ele sobreviveu, porém, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado. Está entubado, inclusive, com a bala alojada na cabeça. Eu vou conversar aqui com os pais do Janailton. Eles estão muito abalados, né? Eles preferem não mostrar o rosto também, porque moram perto ali de onde tudo aconteceu. Deixa eu conversar primeiro com a mãe. Mãe, eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu queria que a senhora começasse falando que a senhora veio do hospital agora há pouco. Como é que está a situação do seu filho? Ele está desacordado, não é isso, mãe? Está entubado. Ele tá, Dani. A gente conversou com ele hoje um pouquinho, eu não sei se os médicos estão diminuindo a sedação. Ele abriu um pouquinho de nada o olho, tipo que estava ouvindo o que a gente estava falando, que a gente estava ali com ele, entendeu? Todo mundo está em oração. Então, assim, é muita dor ver ele daquele jeito, Dani. Muita dor, sabe? O nosso coração tá sangrando por dentro. Mas tá na mão de Deus, Dani. Tá na mão de Deus, só Deus agora. É isso, o seu filho era saudável, trabalhava, tem um filho de 3 anos, não é isso? Como é que é o seu filho? Ele trabalha numa fábrica, ele lá
que eu saiba, hoje quando eu falei com a empresa disse que ele é um menino exemplar no trabalho. E estava orando por ele. E tem um filhinho de 3 anos que eu sei que está sentindo muita falta dele. E ele estava sem ver, Dani. Mas a gente não sabe. Eu não sei nem mais o que fazer, o que falar, sabe? Está sendo muita dor. Eu pedindo a Deus força, sabe, para não desabar. Todos os dias. Nossa vida está sendo casa e hospital, casa e hospital. Aí tem um no hospital que eu tenho que cuidar, né? Pedindo a Deus, orando. E tem um em casa que eu também tenho que cuidar, pedindo a Deus e orando para que ele fique bem também. Então, nossa vida está acabada. E além de perder o nosso Felipe, que também vai fazer falta de chegar das brincadeiras dele, de Cauã e de Júnior, que só tinha tamanho. Mas era uma criança, sabe, na mente de criança ainda, brincalhão. Deixou um filhinho também, que fez 2 anos ontem. É isso, é uma situação muito dolorosa, delicada. A mãe está aqui, né, acompanhando a situação do filho, que está lutando para sobreviver. A gente tem esperança de que o Janailton vai sair dessa, com fé em Deus. Deixa eu conversar aqui também com o pai. Pai, a gente já falou da situação da saúde do seu filho, mas claro que a gente também fica tentando entender o que foi que aconteceu, porque os meninos não eram envolvidos, eram trabalhadores, pessoas de bem. E até agora ninguém deu uma resposta, ninguém no bairro, na localidade, nenhuma testemunha, ninguém contou ao certo o que foi que aconteceu. O Departamento de Homicídios também, que está investigando, ainda não deu nenhum posicionamento. Então, vocês estão praticamente no escuro. O que é que vocês têm de informação, pai? A gente não tem informação nenhuma. Nada, nem na rua, porque eu creio assim que quando tá acontecendo, quem sabe nunca vai chegar pra gente vir falar, entendeu? Então a gente não sabe de nada, por isso que a gente chegou até vocês, a gente não tem informação nenhuma, a gente teve no DHPP, mas eu creio que isso seja lenta, tem que ser aos poucos, ele não pode ser acelerado, entendeu? Mas aí por isso que eu estou perguntando, pedindo ajuda ao governador, e veja isso com calma, o secretário de Segurança Pública, veja isso aí, dê atenção a mais a esse caso, entendeu? Para não ficar sendo mais entendeu? Pai, o seu outro filho estava dirigindo o carro na época, no dia da estação, na madrugada de domingo. Graças a Deus o Cauã não foi atingido, mas ele chegou a relatar que não houve briga dentro do brega, mas ele lembrou de uma mulher que teria feito um alerta. Que alerta foi esse? Não, falou para o meu filho que foi atingido e para outro rapaz, que só depois juntando as peças, que ele nem sabia, quando saiu, nem sabia. Disse que os caras estavam... não sei bem, a conversa foi bem de olho neles, estava se invocando com eles, mas eles disseram que não fizeram nada, então bora embora. Entrou no carro, pagou as contas, disse que fizeram, o que gastaram lá foi dividido entre os 4, pagou a primeira rodada, pagou a segunda e saiu e foi para... Quando estava andando, tanto que saiu andando, só dobrou o carro devagarzinho, aí saiu devagarzinho no carro, aí só viu os tiros, PPP. Aí tiro, aí quando disse em direção a gente, aí que ele meteu marcha e conseguiu sair. Porque se atingisse ele primeiro, talvez a gente não sabia o que falar, entendeu? A gente não ia ter uma resposta, e como a gente não tem uma resposta, o bom é que ele ficou vivo para contar essa parte a gente, né? Com certeza, ele está muito abalado psicologicamente, não é para menos, né? E a gente está aqui também na expectativa de uma resposta sobre esse crime, um homicídio contra o Luiz Felipe, que morreu, uma tentativa de homicídio contra o Janailton, que segue internado com a bala alojada na cabeça no HGE. Estamos na expectativa de que ele melhore, de que ele realmente fique bem apesar de tudo. E claro, estamos na expectativa também de que a polícia consiga aí identificar os 2 homens que fizeram a perseguição na moto, consiga identificar o atirador, o homem que matou o Luiz Felipe, que tentou matar os demais integrantes aí deste carro. Tudo isso aconteceu na madrugada do último domingo no Perovais e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente volta a falar sobre o assunto. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Dani, obrigado. Agora 6h09. Você que está acompanhando o nosso Aratu 24 horas, tem muita informação ainda aqui ao longo da manhã de hoje, mas eu já quero chamar aqui do lado da minha tela o meu compadre João Tran para desejar bom dia para ele, seguir então para o nosso papo de justiça em relação a esse caso que aconteceu no Perovais. Um jovem morto e o outro lutando pela vida no Hospital Geral do Estado.
inclusive em um estabelecimento, isso aconteceu, João, em um estabelecimento que é conhecido popularmente aí como Brega do Beto, um local que, de acordo com a polícia, tem imagens aí, tem câmeras de segurança na localidade também. E a pergunta que eu faço nesse nosso papo de justiça dessa sexta-feira, João Tran, é se nesse caso, quando a polícia bate, então, a porta de um estabelecimento comercial como esse, ou de uma residência, o proprietário, a pessoa responsável pelo local, é obrigada a ceder essas imagens, João Tran? Bom dia. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham a polícia com a investigação criminal em curso, com apoio e com o pedido da justiça. Sim, aí pode ter acesso às câmeras de algum estabelecimento. Ou seja, você que é dono de algum bar, algum restaurante, algum lugar com muito fluxo, não é obrigado a entregar esse material, desde que não tenha essa ordem judicial. Mesma coisa, Alex, vale para um terceiro. Então, se eventualmente eu estou em um bar, sentir que dei perda por algum objeto, teve algum celular meu que foi furtado, eu posso pedir e espero que esse dono do restaurante colabore, mas não sou obrigado, enquanto dono do restaurante, a entregar as imagens do monitoramento não, viu, Alex? A gente sabe que diversos motivos, tá? N motivos podem, então, contribuir para que o dono ele acabe se recusando a ceder essas imagens, mas o que a gente tem conhecimento é que, na maioria das vezes, ainda bem, João Tran, é que a população acaba contribuindo com o trabalho da polícia, né? Até porque um bem privado é inviolável, né? Exato. Ainda mais determinados bens como casa, por exemplo, tem uma proteção ainda maior por parte do nosso direito. Então é uma propriedade privada. Mas a gente sabe que no ambiente de criminalidade que a gente vive, é sim muito bom que todas as partes cooperem, né? Sim, a gente está falando, você falou de uma casa, mas nesse caso a gente está falando de um estabelecimento comercial que é conhecido como Brega do Beto, que inclusive a polícia também tem que investigar a questão da atuação aí em relação à prática de prostituição e crimes sexuais, né? Porque a gente sabe que popularmente um local que é conhecido como Brega funciona justamente como uma casa de massagem adulta, né? Então a polícia precisa investigar o que de fato acontece também nesse local, até que se entenda, João Tran, o que de fato aconteceu aí nesse homicídio e nessa tentativa de homicídio, já que a gente tem aí uma segunda vítima lutando pela vida no Hospital Geral do Estado. Com certeza, Alex, até porque a prostituição, a gente sabe que é um trabalho digno, mas também tem os seus meandros como um todo e debates sociais e jurídicos também se fazer. Então, nada mais justo que a gente esperar essa investigação e acompanhar, claro, aqui no nosso Papo de Justiça, né, Alex? Posso te fazer um convite? Claro. Você topa ir comigo agora e com um convidado para o nosso Papo de Política? Vamos nessa. Agora, antes, vamos falar de um assunto também ainda dentro do Papo de Política, mas tem um assunto que eu acho que é interessante, falar sobre a licença paternidade, que agora o Senado Federal ampliou para até 20 dias. Esse é um projeto gradual que vai ampliar de 10 dias nos primeiros 2 anos, depois para 15 dias de licença paternidade e terminando com 20 dias. Foi um projeto que gerou polêmica, inclusive, no Congresso Nacional, viu, Alex? Mas por quê? Porque alguns defenderam que quem carrega essa responsabilidade, quem esteve na cirurgia, por exemplo, é a mãe e, na realidade brasileira, muitos dos pais se omitem dessa função. Então, seria uma licença que teria gastos públicos, porque quem vai pagar com isso é a Previdência, e que, na prática, muitas vezes os pais utilizariam desses 20 dias para se omitir de suas funções, que a gente sabe que é algo completamente vedado, né? Algo completamente um absurdo completo, essa distopia que a gente vive, né, do machismo. Infelizmente a gente vive nessa realidade, muitos pais, inclusive é um alerta que a gente faz aqui, que a licença paternidade não é um período de férias, né? É justamente para estar do lado ali da mãe da criança. E a gente sabe, João Tran, que um homem de verdade, de caráter, um pai de família de verdade, ele não precisa nem ser alertado sobre esse tipo de coisa. Ele já sabe o que fazer, ele sabe que tem que ser ali o protetor tanto da família quanto do filho ou da filha que acabou de nascer. Exato, Alex. Inclusive, quem defendeu essa pauta foi muito a ala mais conservadora do Congresso Nacional, entendendo aquele conceito de família tradicional brasileira, entoado, inclusive, por Damares Alves, ela que já chegou a ser ministra da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o que defendeu a senadora Damares Alves.
proteção da infância, proteção da mãe. Eu sei que houve muita discussão e tem muita gente perguntando, mas quantos dias vão ser agora? Só para explicar para o Brasil. No primeiro ano de vigência, 10 dias. É isso, Ana Paula? No segundo ano, amplia-se para 15 dias. E quando chegarmos depois do terceiro ano, vamos chegar a 20 dias, que já é no poder público. Meu presidente, o carnaval são 5 dias. Por que licença paternidade tem que ser menos de 5 dias, como é hoje no Brasil, 4, 5 dias? Nós vamos fazer justiça. E outra coisa, o Brasil que está nos assistindo, tem critérios, né? Ter um bebê, não acompanhar esse bebê, tem critérios. João Tran, eu acho que, inclusive, é uma forma de incentivar e mudar essa realidade em relação aos pais que não têm um entendimento, infelizmente ainda, de que precisa estar do lado da companheira nesse momento tão importante que é após essa gestação de 9 meses. A mãe está ali gerando um filho, né? Esse filho acaba se alimentando das energias, de tudo que a mãe se alimenta, do carinho, do aconchego. E essa criança vem ao mundo, então, e precisa não só do colo da mãe, mas também da proteção do pai. E a proposta agora, Alex, segue para a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente segue, claro, acompanhando esse projeto, Alex. Agora sim, agora 6 horas e 16 minutos na Bahia. A gente segue com o nosso papo de política. João Tran, cadê você? Sumiu? Tá aqui do ladinho ainda, vizinho? Eu quero saber se a gente pode, João Tran, ir para a nossa conversa, ampliar aqui o nosso papo de política. Você topa? Bora ampliar e vamos falar de um assunto que a gente repercutiu essa semana, né, Alex? O atestado médico para a corrida de rua, proposta dele, do vereador Anderson Leal. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Muito bom contar com esse debate, ampliar essa conversa agora com você aqui, oficialmente, no nosso cafezinho. Verdade. Bom dia, João Tran. Bom dia, Alex Silvestre. Estamos aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre um tema tão importante na atualidade da nossa sociedade, não só em Salvador, mas acho que é um tema que abrange todo a nível nacional. Então, estou à disposição para a gente debater esse tema importante, que é o atestado médico para quem for fazer e praticar a atividade esportiva de corrida de rua aqui em Salvador. Vereador, a pergunta que a gente inicia aqui o nosso papo de política é o que é exatamente o projeto, o que esse projeto de lei ele propõe e de onde é que surgiu essa ideia? Olha, Alex, primeiro o projeto veio de algumas lideranças que a gente tem em diálogo, que a gente tem em conversa. Eu sou praticante de atividade física, de futebol, não jogo muito não, mas bato meu babinha. Qual que é a posição? Eu sou volante. Volante. Então a gente sempre bate um babinha aqui, acolá. Então a gente tem alguns amigos que são corredores, amadores, né, obviamente, né, e me passaram relataram algumas dificuldades em algumas corridas, principalmente no início do ano, né? A gente teve um grande evento depois de uma corrida aqui em Salvador, muita gente, se eu não me engano, mais de 15 mil pessoas inscritas nessa corrida e muitos relatos de pessoas, né, passando mal, sem infraestrutura necessária para as pessoas que estavam participando daquela corrida. E aí a gente teve essa preocupação de iniciar esse tema, né? E apresentamos na Câmara Municipal um projeto de lei número 8 de 2026 para que a gente possa cobrar das instituições, né, que organizam essas corridas de rua, para que o atleta ou o cidadão comum, quando ele for fazer sua inscrição, ele possa também levar o atestado cardiológico. A gente sabe que qualquer prática esportiva, antes de você praticar atividade esportiva, você tem que fazer uma bateria de exames e o exame cardiológico é um desses. Então, isso é para a gente possa prevenir qualquer tipo de mal súbito. A gente viu, né, a gente vê aí quase que todos os dias aí as pessoas praticando atividade de corrida de rua, até um futebol mesmo, de repente tem um mal súbito e o que a gente, né, priorizou justamente isso, prevenir, né, prevenção para que a gente possa, né, ter uma corrida de rua de forma tranquila e que as pessoas possam não só correr, mas se divertir também. A gente sabe que hoje as corridas, né, logo pós-corrida tem um evento, às vezes uma festa, alguma atividade, né, e muita gente não tem acompanhamento médico, muita gente não tem essa prática, né, quase que cotidiana e acaba indo por influência de um amigo, de um vizinho ou porque viu um artista que ele quer participar daquele evento e aí acaba se inscrevendo. Então a gente teve essa preocupação de apresentar esse projeto, estamos debatendo na Câmara ainda e é um tema muito salutar
claro, o atestado médico, deixar bem claro, o projeto de lei ele diz que tem que levar atestado médico ou cardiológico, mas que esse atestado que ele faça, ele possa ter uma duração de 12 meses. Então, não é cada corrida atestado, que ele vai levar. Seria uma exigência para participar do evento, da corrida, ou se eu não tiver ele em mão, ainda assim eu posso participar? Não, isso seria um pré-requisito para que ele possa participar da corrida. Ele vai fazer a inscrição, mas ele, ao fazer a inscrição, ele tem que levar e apresentar o atestado cardiológico. E esse atestado, como eu falei, o atestado cardiológico, ele dura 12 meses. Então, se você participar de uma corrida hoje e semana que vem outra corrida, você pode apresentar o mesmo atestado, desde que ele tenha a duração de 12 meses, para que não possa, a gente sabe a dificuldade financeira de se fazer, o exame cardiológico. Então, os 12 meses é um tempo razoável. Não seria uma barreira essa dificuldade financeira em fazer esse exame para que as pessoas saiam justamente da vida sedentária e iniciem um esporte? Olha, Alex, eu acredito assim, quando a gente trata da saúde, não é caro. Eu acho que quando a gente previne, a gente está cuidando de uma vida, de um ser humano. Então, mas o esporte também não é prevenção? Esporte é prevenção, justamente por isso, mas para que você possa praticar atividade esportiva, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem com os exames em dias. E você falou do sedentarismo. Eu acho que é um estímulo às pessoas a irem a praticar a atividade esportiva, mas que vão realmente com a responsabilidade de saber que ele pode praticar a atividade com tranquilidade. A gente viu aí alguns atletas tendo mal súbitos, como eu falei. Às vezes até quem faz o exame cardiológico, de repente daqui a 2, 3 meses, ele pode ter essa complicação. Então, é uma forma da gente prevenir. Quando a gente trata de saúde, nós temos que fazer um trabalho para que as pessoas possam ter a saúde, praticar a atividade esportiva, mas com saúde, com responsabilidade, para que a gente não possa perder ninguém. Eu acho que quando a gente fala de vidas, não existe se é caro ou se é barato. A gente tem que preservar a vida das pessoas e eu entendo isso como agente político, como alguém que representa a sociedade, para que a gente possa fazer projetos que venham incentivar a atividade, mas também venham proteger e preservar, zelar pela vida do ser humano. Vereador, o senhor, enquanto parlamentar, enquanto vereador, durante a nossa entrevista, o senhor mesmo falou que uma pessoa que já pratica a atividade física e que tem esse exame pode vir ter alguma complicação de saúde. Essa fala do senhor não enfraquece o objetivo central da proposta de lei, que é a apresentação desse atestado nas corridas por pessoas, inclusive, que estão iniciando no esporte ou que já pratiquem? Não, pelo contrário, eu acredito que reforça a preocupação que qualquer cidadão ele vá praticar atividade esportiva. A gente fala, e popularmente a gente fala que corrida de rua, ela virou moda, Virou moda entre as pessoas. Tem gente que pratica há muito tempo, mas tem gente que pratica porque o irmão, ou o vizinho, ou o parente lá está praticando, ou porque ele viu um influenciador. Hoje em dia a gente sabe que os influenciadores nas redes sociais vão lá, colocam um tênis, às vezes nem corre, mas ali está ali divulgando a atividade esportiva. Então eu acho que isso aí faz com que a gente possa se precaver, prevenir. O intuito do projeto foi justamente isso, prevenir. Então, se eu estou dizendo aqui que qualquer cidadão que ele faça o exame cardiológico, isso não é garantia, obviamente, de que daqui a 2, 3, 4, 5 meses ele possa ter algum problema cardíaco ou qualquer outro problema. Mas isso faz com que ele possa ir se prevenir, porque de repente ele nem sabe que tem algum problema cardíaco, mas quando fazer o exame ele vai identificar e vai poder cuidar com maior qualidade, para dar qualidade de vida para ele, não só para a atividade física, mas para os dias cotidianos normais. O projeto de lei prevê algum fortalecimento no Sistema Único de Saúde do município para disponibilizar esses exames para esses possíveis atletas que querem ingressar nessa vida mais saudável? Não, o projeto de lei ele reza justamente isso, para que as pessoas possam se cuidar, se prevenir, quando for fazer a inscrição da corrida, ele possa apresentar o atestado cardiológico, mas é um tema importante, Alex. Eu acho que você aí traz aí mais um item que a gente pode implementar, inclusive já pedi à nossa assessoria para que a gente possa fazer uma audiência pública também. O projeto de lei pode ter alteração? Pode ter alteração, No percurso, nós estamos aí, apresentamos pouco mais de 20 dias,
está em tramitação, eu acredito que não tem nem relator ainda, então ele pode sim ser modificado durante o percurso dentro da Câmara, como também pode ser apresentada uma emenda depois. Então, por isso que é importante, eu acho que o tema principal é isso, é você debater, é você trazer especialistas da área, é você trazer as pessoas que praticam atividade esportiva, porque o que a gente faz é isso, é levar o tema para o debate. Eu acho que a minha preocupação sempre foi, sempre será a vida das pessoas. As pessoas vão praticar atividade esportiva, mas vão com saúde, vão sabedoras de que ele pode ter aquela atividade com mais intensidade ou não, né? Eu vi um comentário de vocês mesmo aqui, né? Acho que foi na terça-feira, enfim, que algumas pessoas vão para a corrida, às vezes vão só para andar. É verdade, né? Outras vão para andar, de repente, aí se estimula e vê o outro ali, o amigo aí quer fazer uma atividade mais intensa e às vezes ele não pode fazer com aquela grande intensidade, justamente por quê? Porque não tem o atestado cardiológico em dias. Então, assim, a nossa intenção é justamente isso, mas a gente pode levar esse tema também para a audiência pública, quem sabe ter o reforço aí do poder público municipal, poder público estadual também, para que possa conceder esse exame de forma até gratuita, com mais facilidade, que o exame pode ser gratuito, mas com mais facilidade para a população de baixa renda. Lembrando, Alex e João Tran, de que quando a gente fala de corrida de rua, não é o cidadão, né, sair agora de manhã, agora sexta-feira de manhã, eu vou pegar meu tênis aqui, botar o tênis e ir para a rua. Não é isso. É uma competição. Existe uma empresa que organiza a corrida de rua, ela está ganhando dinheiro, né? Não é corrida de rua normal. Não é você ir no DIC agora ali e praticar atividade esportiva, não. É quando a pessoa vai fazer inscrição nessa corrida de rua, que como é que se diz? É uma empresa, ela vai organizar e vai ganhar, vai ter o lucro. Então, não é barato, diga-se de passagem. Sim. Qualquer corrida de rua aí, você gasta em média aí de 300 a 400 reais, no mínimo, quando não tem outro evento esportivo. Então, a nossa preocupação é essa. Então, a pessoa que vai fazer a inscrição, ele possa cuidar também da sua saúde. Eu acho que é uma forma de estimular para que as pessoas possam praticar atividade esportiva, mas também vai praticar com responsabilidade e não ter nenhum tipo de problema. João Tran, eu acho que fica claro, inclusive aqui na nossa entrevista, que o objetivo do projeto de lei é a melhor intenção possível. Agora, o que me preocupa, compadre, e também pode colocar aqui o João Tran e o nosso convidado na tela junto comigo, meu DTV. O que me preocupa é o seguinte: a gente não levaria a gente para um lado de extremismo, o vereador? O senhor fala, inclusive, das empresas que acabam lucrando em relação a esses eventos, de fato, mas são empresas também que movimentam a economia, que geram trabalho, que agrega, inclusive, em outros setores, porque socorristas precisam ser contratados, pessoas em relação a estruturas de evento, ou seja, toda uma cadeia de trabalho, ela acaba, então, sendo movimentada em prol de um evento como esse. E o senhor fala também da questão de pessoas que vão caminhar nesse evento e acabam ali sendo estimuladas e acabam correndo. Aí não deveria partir do indivíduo de ter essa conscientização sobre os seus limites, porque em um evento como esse, inclusive o senhor trouxe números de uma corrida que foi citada aqui pelo senhor, milhares de pessoas estão participando, então cada uma ali tem um objetivo. Eu, por exemplo, não corro por competição, eu corro para superar os meus limites. Lembrando que me conheço, que vou ao médico e, obviamente, a gente sabe da importância de procurar um médico. O ideal, nesse caso, vereador, não seria que essa fosse uma orientação ou uma atividade mais educativa para conscientizar o participante das corridas, ao invés de impor algo que se tornaria uma barreira? O senhor não vê como uma barreira? Olha, Alex, mais uma vez, eu não vejo como barreira, eu acho que é uma forma de você estimular a prevenção. As pessoas precisam de algum estímulo para que vá ao médico, que vá se consultar, que vá fazer sua bateria de exames, né? E esse estímulo seria isso: eu vou correr, mas para me correr, esportivamente falando, eu tenho que fazer o exame cardiológico. Eu acho que é uma forma de estimular. O senhor tem essa consciência? Eu tenho essa consciência e tenho várias pessoas que relatam isso. Não, agora eu vou fazer meu exame cardiológico porque eu quero correr, eu quero jogar meu futebol, eu quero praticar uma atividade esportiva. Então, eu acredito que seja uma forma de você estimular as pessoas a cuidarem de si, a cuidarem da sua saúde. Então, eu vejo nessa linha. Então,
Claro, cada um interpreta da maneira que acha, né, que deve interpretar. Nós temos que respeitar a opinião de cada um, mas eu, enquanto vereador de Salvador, representando um poder público, que é o legislativo de nossa cidade, eu tenho que me preocupar com o cidadão, né? Aquela questão, o cidadão sabe que tem um problema, a responsabilidade é dele. Não, a responsabilidade é de todos nós, principalmente do poder público, de fazer projetos, de elaborar projetos que venham cuidar, que venham prevenir, que venham salvar vidas das pessoas. Perfeito. Vereador Randerson Leal, líder da oposição aqui com a gente, conversando sobre o projeto de lei sobre a obrigatoriedade de apresentar atestados médicos para se inscrever nessas corridas de rua, que, como o vereador muito bem comentou, são corridas particulares, são iniciativas feitas por uma produção, por uma empresa, muitas vezes, privado, e que cobram seus altos valores. Vereador, queria saber como andam e se há uma possibilidade, já que o projeto está nascendo ainda, basicamente, esse debate, então essas ponderações até que a gente faz podem ser incluídas no processo, os próprios outros colegas pares vão incluir questões também, já que a corrida de rua é um dos grandes debates atuais, uma das grandes modas atuais, uma moda do bem, uma moda que fique. A gente torce para isso, mas de trazer essas empresas para arcar com custos como esse. Então, eventualmente, um custo desse atestado médico, ou então também de toda a equipe, todo um aparato médico que é presente, você até colocou no seu projeto, de ter uma equipe médica ali de prontidão, e caso não tenha, por exemplo, caso essa corrida não faça o seu papel de olhar todos esses atestados, vai ter alguma punição? Como é que estão feitas também essas medidas para a iniciativa privada? No caso, né, João? Foi justamente isso, João. Você lembrou muito bem que no projeto também a gente coloca também a responsabilidade, que ter a responsabilidade de quem organiza a corrida de rua. Então, ele tem que ter todo o aparato, né? Tem que ter a ambulância, tem que ter o médico preparado ali, o desfibrilador, que é um equipamento muito importante, né? Inclusive, nós estamos já elaborando outro projeto também importante para que a gente possa obrigar que, né, esses grandes eventos possam ter o desfibrilador, porque é um equipamento importantíssimo. Só quem passou ou quem teve alguém que passou por esse momento sabe da importância que tem esse equipamento. Esse item está dentro do projeto? Está dentro do projeto para que a gente possa, né, jogar essa responsabilidade para quem organiza. Como você falou, é uma atividade lucrativa, né? A gente não quer se meter, obviamente, na questão da quantidade de lucro, se ganha mais ou se ganha menos. Não é isso. O nosso papel é prevenir, é preservar a vida das pessoas, do cidadão que vai lá competir, que vai lá, né, fazer a sua atividade esportiva, mas a gente sabe também que os valores são altos e que ela tem que prestar um serviço com qualidade para quem vai lá se inscrever, para quem vai lá pagar, né, e que não é barato, mais uma vez eu falo. Então, assim, tem toda essa logística. Então, nós vamos fazer também esse papel de cobrar. E aí você falou, quem vai fiscalizar? E aí, depois que a lei for aprovada, existe a regulamentação. E aí a gente parte para quem vai ser o órgão responsável do município para fiscalizar, né? No meu pensamento, seria o órgão que libera o alvará para essa corrida de rua acontecer. Então, junto, obviamente, ali com a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, mas o mais importante é aprovar o projeto, a lei, né, para que ele possa ir para o executivo sancionar a lei, publicar, depois de publicar, aí existe um prazo para que isso possa regulamentar. E regulamentando, obviamente, nós vamos saber quem vai ser o órgão fiscalizador, para quem as pessoas, de repente, fazer inscrição, de repente, o organizador não cumprir com a lei, ela possa ligar, né, e denunciar essa organização dessa corrida. Então, mais uma vez, reforçar aqui, o que nós estamos fazendo dentro da Câmara é um trabalho de preservar vidas e, mais uma vez, eu acredito muito que quando a gente fala de saúde, quando a gente preserva vidas, a gente não tem que mencionar questão financeira. Né? Não existe, o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Sem a nossa saúde, a gente não pratica esporte, a gente não trabalha, a gente não faz nada. Então, por isso, nós estamos lá trabalhando para preservar a vida de cada cidadão soteropolitano. Olha, 6 horas e 33 minutos, eu e o João Tran estamos recebendo aqui no nosso Papo de Política o vereador Randerson Leal, que não foge da raia, responde todas as perguntas. Ele está com um projeto de lei na Câmara Municipal aqui que solicita justamente o
o atestado médico aí para competidores de corridas privadas, eventos que estão ganhando cada vez mais força aqui na capital, no Brasil e também no mundo. Pelo que a gente entendeu aqui, vereador, é que até gere, né, trabalho, que mova a economia, mas que preste um serviço de qualidade, então, a essas pessoas que estão contratando esse serviço, que no caso é participar dessa atividade de lazer e esportiva. E eu pergunto para o senhor o seguinte: em que pé está aí o projeto de lei na Câmara Municipal? Olha, Alex, como eu falei, nós damos entrada agora em fevereiro, em pouco mais de 20 dias. Ainda não tem nem relator ainda, mas a Câmara, né, aprovou agora os novos presidentes das comissões temáticas da Casa, e o projeto vai primeiro para a CCJ para verificar a constitucionalidade do projeto, para que depois, sendo aprovado, ela possa ir para plenário, para que os vereadores possam apreciar e votar, aprovar ou não. Aprovando, como eu falei, vai para a sanção do prefeito, e aí o prefeito, obviamente, ele pode sancionar ou não. Né? E sancionando, uma vez sancionando, vai entrar em vigor a lei para que a gente possa levar mais esse benefício para o povo. E lembrando, João Tran e Alex, de que nós temos outros projetos, né? Às vezes as pessoas podem falar, mas o vereador está falando isso por quê? Porque teve algum problema? Não, porque a gente trabalha na área do esporte, né? E eu apresentei um projeto de 2024, justamente concedendo a isenção da taxa de inscrição em corridas de rua para famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. Olha que então, legal. isso é um incentivo para que as pessoas pratiquem o esporte, né? Como você bem falou, às vezes as pessoas têm uma noção errada. Praticar atividade de corrida de rua é só pegar o tênis e ir para a rua. Não, até um tênis que você compra, o valor é alto, a roupa, né, que você, né, compra também para praticar atividade esportiva. Então, o esporte não é barato. Por isso que nós temos que estimular. Outro projeto que nós aprovamos na Câmara Municipal em 2024, né, que é o projeto de indicação número 365 de 2024, que é para a gente colocou na Câmara, aprovou, para que a gente possa, dentro de Salvador, ter a pista oficial de atletismo, para que as pessoas possam ter um local específico para fazer essa atividade tão importante no dia de hoje. Arena, é isso? Como se fosse uma arena, né, para que as pessoas possam, tanto de forma amadora quanto profissional. E aí você me pergunta, como é que você criou esse projeto? Eu criei justamente conversando com alguns atletas que a gente trabalha com esporte, como eu falei, então eu sou procurado muito lá no gabinete para que possa incentivar, ajudar as pessoas a praticar o esporte, e muitos desses atletas profissionais saem de Salvador para treinarem numa pista oficial em Aracaju. Né, vai para outro estado, né, para que quando ele for competir a nível nacional ou internacional, ele leva o nome da cidade, mas ele não tem condições de treinar aqui em Salvador. Isso falando profissionalmente. Aproveitar um gancho do senhor, a gente tem inclusive a orla da Barra, do Porto da Barra, João Tran, e como a gente está aqui na presença de um vereador, obviamente a gente tem que discutir a questão do convívio no espaço público. A gente está falando de uma região que é uma região turística, que recebe centenas, milhares de pessoas ao longo de todo o ano, principalmente na alta estação. A gente tem ali a frequência de crianças, de idosos que têm uma mobilidade um pouco mais reduzida, e tem também o alto número de atletas praticando a corrida de rua. Pensando nisso também, que prevê essa questão da pista exclusiva aí para os atletas? Verdade, foi um dos temas que a gente abordou, porque a gente viu muitos acidentes acontecendo aqui em Salvador, no Centro Administrativo da Bahia, na própria Orla de Piatã, em Jaguaribe. Então, as pessoas vão, né, como você falou, vão praticar atividade esportiva de corrida, de rua. Eu mesmo, volta e meia, eu vou ali no DIC, dou minha carreirinha. Quantas e tal. voltas? Olha, quando eu estou bem preparado, eu vou lá 3 a 4 voltas. 3 a 4 voltas? Eu acho que dá. Ele topou a entrevista, a gente vai marcar agora uma corrida, viu? Mas estou voltando à atividade agora, final de ano. Passou no cardiologista, vereador? Passei no cardiologista já fiz minha bateria de exame, estou bem, graças a Deus. Já voltei à atividade esportiva com baba, enfim, mas é isso. Então, quando a gente teve essa ideia de apresentar esse projeto, para ter uma arena, para ter um local específico, para que as pessoas possam praticar essa atividade tão importante. E aí, como você bem falou, nós temos que estimular cada vez mais a prática esportiva. As pessoas estão muito em tela, de celular, de computador, de tablet. Então, nós precisamos
fazer com que essas pessoas saiam de casa, saiam das telas, as crianças principalmente, né, que tenham atividade esportiva, tenham atividade física, seja ela futebol, né, seja o vôlei, seja a corrida de rua, enfim, qualquer atividade esportiva é muito importante. Então, quando a gente viu muitos relatos de muitos acidentes, nós apresentamos em 2024, diga-se de passagem, casos importantes. Já tem 2 anos, João Tran, que foi aprovado esse projeto nosso, mas infelizmente até então a prefeitura ainda não executou, como eu falei. Os vereadores apresentam o projeto, aprovam o projeto, mas quem faz, de fato, coloca em prática, que executa, é justamente o executivo. Então, nós estamos trabalhando na Câmara para que esse projeto possa, né, o mais breve possível, ser colocado em prática, porque é mais um benefício, você vai dar maior segurança para quem vai fazer essa atividade esportiva, seja de forma amadora ou até profissional, estimular. Porque, como eu falei, o profissional, ele vai competir a nível nacional em outro estado, ele vai levar o nome da nossa cidade, ele vai representar a nossa cidade. Então, mais do que justo você ter uma arena aqui específica para que ele possa treinar, para que ele possa baixar a média dele. Vereador, a gente não consegue pensar para esse projeto de lei que esse atestado médico ele seja uma carta, um passaporte para uma isenção de taxa, ao invés de um item eliminador? Pode ser, é verdade. É uma ideia interessante, importante que você nos concedeu agora. Eu acho que é isso. Quando a gente trouxe, Alex, a minha preocupação é de você ter aqui esse espaço agora, de debater com a sociedade, de debater com vocês que são imprensa, são comunicadores, né? Que vocês, aqui através de vocês, muitas pessoas se inspiram, né, no que vocês falam, do que vocês agem também. Então, assim, a minha intenção é justamente trazer para a Câmara Municipal, porque tudo que acontece na cidade passa pela Câmara Municipal. Então, a nossa intenção sempre foi justamente essa. Se o projeto é importante para a gente debater, vamos fazer audiências públicas, vamos chamar aí cardiologistas, vamos chamar atletas profissionais, atletas amadores, vamos chamar a sociedade civil organizada para que ela possa trazer essas opiniões, sugestões, modificar. Eu não tenho problema nenhum, Alex, de modificar o projeto, né, de reinventar o projeto. O que a gente quer é trabalhar em prol do povo de Salvador. Esse é o meu papel, pelo menos eu entendo dessa forma, que nós temos que motivar os debates dos temas mais importantes, seja na Câmara, seja dentro das comunidades, para que a gente possa ter uma Salvador, uma cidade mais justa, mais inclusivo para as pessoas, né? E que as pessoas possam ter esse estímulo de praticar atividade esportiva. Eu digo isso porque eu pratico, né? Quem me conhece sabe, né, que eu jogo bola, como eu falei. Nós temos aí um time de futebol, né? Inclusive um time muito né? bom, né? Que é o Cancão de Fogo, a Sociedade Esportiva Juazeirense, enfim. Então nós trabalhamos com isso, então nós vivenciamos a atividade esportiva todos os dias. E para além do esporte também, o senhor é líder da oposição e colocou um projeto, desde o ano passado, que vem sendo muito debatido, sobre gratuidade nos estacionamentos de shoppings, mas se estendeu esse debate também para clínicas, ambientes hospitalares, urgência médica principalmente. Como é que está a tramitação? Já teve audiência pública, principalmente no de shopping, que gerou um debate bem amplo. Como é que está esse projeto também, que teve um clamor público bem elevado também quando foi apresentado? Verdade, João, bem lembrado. Nós apresentamos um projeto de lei para que a gente possa isentar o cidadão, o consumidor, né, quando ele for adquirir um produto ou um serviço no shopping center. Nós sabemos aí que quando você vai ao shopping, você, né, por mais que você compre o produto, por mais que você use um serviço lá, você vai pagar uma taxa de 14, 15, 16 reais, né, e eu acredito que isso é injusto. Né? Eu levo até para o campo da venda casada, e aí digo isso como advogado, como um especialista na área do consumidor. Então, eu levei esse tema para a Câmara Municipal, nós estamos lá na CCJ discutindo com os colegas vereadores da importância que tem esse projeto para o povo de Salvador. Nós temos tido alguns embates, né, alguns vereadores que estão pensando... a legalidade falando sobre a também, questão, né, da constitucionalidade. O próprio prefeito já, né, falou aí na imprensa de que esse tema está ultrapassado, e eu vou reforçar aqui, aproveitar a audiência aqui da TV Aratu, a audiência de vocês aqui, e dizer: o projeto é constitucional. O que é que diz a Constituição Federal? Que o município não pode legislar em causa para dirimir condições comerciais.
o que a gente pode fazer e o que nós estamos fazendo. Nós não queremos a isenção total. O cidadão, Alex, que vai deixar seu veículo no estacionamento do shopping e vai, né, para outra atividade, ou vai trabalhar, ou vai viajar, ele vai pagar normalmente. O que a gente quer é a isenção para quem vai adquirir um produto ou serviço que seja 5 vezes o valor da taxa. Ou seja, ele, para ter a isenção, ele vai ter que adquirir algum produto ou serviço. Estimula até as pessoas a voltarem ao shopping center. Sim. Tem muita gente que não vai mais ao shopping. Eu mesmo, né, eu ia direto para o shopping com meus filhos, né, ia passear, de repente ia lá assistir um filme, ou comprava um tênis, ou comprava uma camisa, enfim. Agora hoje tudo eu só vou na palma da mão. Ou eu só vou assim, direcionado. Eu vou comprar um tênis, eu vou lá para comprar um tênis. Entendeu? Então, assim, estimula o comércio dentro do shopping center e eu acho que isso é justo para o consumidor. Quem adquirir um produto ou serviço que seja 5 vezes o valor da taxa de estacionamento, ele vai ser isento. Então, o nosso projeto é constitucional, nós estamos trabalhando, dialogando com os colegas vereadores. E outra coisa, João Tran, eu acredito que se a gente passar para a CCJ, nós conseguimos aprovar no plenário da Câmara. Ok, tá aí. Vereador, obrigado pela participação aqui no Aratu 24 Horas, que se disponibilizou a conversar com a sociedade baiana nessa sexta-feira. As portas estão abertas para o senhor. Obrigado, Alex. Obrigado, João Tran. né? E sextou aí para todos nós, mas com responsabilidade. Faça o exame cardiológico, porque é bom não só praticar atividade esportiva, mas para que você possa ter uma atividade, né, cotidiana com mais tranquilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Tá de atestado médico, João Tran, suas redes sociais. Tá liberado, minha gente. Sextou, www.aratuon.com.br. Você fica muito bem informado, viu? E também meu Instagram, @JoãoTran. Eu espero você. Olha, sem perder tempo, uma operação está aí, uma operação policial, com uma quadrilha sendo investigada, hein? Golpe em locadoras de veículos, meu Deus do céu! Olha, segundo a polícia, os criminosos alugavam os carros, instalavam rastreadores escondidos aí e faziam a cópia das chaves, hein? Dá pra acreditar nisso? Quem tá no caso? Isso antes de devolver? Meu Deus, quem vai explicar tudo pra mim agora é Lara Linhares. Cadê você, Lara? Bom dia! Isso mesmo, Silvestre. A Operação Chave Mestra teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que roubava veículos de locadoras. Eles tinham uma forma de agir, costumavam alugar esses veículos, faziam cópias das chaves, colocavam um rastreador nesses carros e, posteriormente, quando os veículos eram alugados novamente, eles roubavam esses veículos. A gente vai conversar agora com Thomas Galdino, ele que é diretor do DEIC, o Departamento Especializado de Investigações Criminais. Delegado, essa operação houve 26 mandados de busca e apreensão, 9 pessoas foram presas. Era uma quadrilha que atuava há muito tempo. As investigações apontam que há cerca de um ano essa organização criminosa já vinha atuando, né? Nós tivemos, como você falou, 9 mandados de prisão cumpridos, dentre eles um em Santa Catarina, um em Sergipe e os demais aqui em Salvador. Tivemos também 26 mandados de busca e apreensão cumpridos, uma organização criminosa bastante especializada, né, pelo modus como eles agiam. Então, efetuava essa alocação junto às locadoras, posteriormente remetiam esses veículos para oficinas e chaveiros especializados na confecção de chaves falsas. Uma outra célula criminosa efetuava o acompanhamento devido àquele rastreio e subtração do veículo. Uma outra célula existente dentro desse grupo criminoso adulterava os sinais identificadores do veículo, procediam com a venda regular, e um outro grupo criminoso efetuava a lavagem de capitais. Então, assim, foi uma investigação bastante minuciosa realizada pela Polícia Civil, que contou com total colaboração do Departamento de Polícia Técnica, das próprias locadoras de veículos, atuaram junto à Polícia Civil da Bahia, já que são as maiores vítimas desse crime. Então, essa foi a resposta da Polícia Civil, essa desarticulação desse grupo criminoso. Delegado, chama a atenção porque essa operação aconteceu em 3 estados diferentes, né? Aqui na Bahia, em Salvador e Feira de Santana, em Aracaju e também em Balneário Camboriú. Em todos esses locais, era a mesma quadrilha que atuava, eram as mesmas pessoas? A quadrilha a gente investigou ela com atuação dentro do estado da Bahia. Óbvio que alguns carros eram remetidos para outros estados e por isso essa ramificação.
Esses carros eram adulterados depois de serem roubados. E o que era feito? Eles iam para o interior para serem revendidos? Eram adulterados, né? Os sinais identificadores eram revendidos, como você falou, iam para o interior, né? Vendidos para pessoas no interior e também em outros estados. Então as pessoas compravam aqueles veículos, muitas delas sabendo da origem ilícita do veículo, né? E por isso esses veículos posteriormente eram apreendidos. Entre os presos, tem um policial militar da reserva, um homem de 64 anos, que foi preso em Cajazeiras. O senhor pode falar a participação dele nesse grupo? Ele era um integrante da Orcrim, né, com atuação bastante incisiva, já que ele efetuava as locações dos veículos que eram posteriormente subtraídos. Para a gente finalizar, Robson Melo mostrou na mesa todos esses materiais apreendidos. O senhor consegue descrever rapidamente para a gente? Foram diversos objetos apreendidos, dentre armas, né, munições, cadernos, muitos rastreadores que eram utilizados por eles para colocarem nesses veículos, né, para posteriormente poderem subtrair, assim como os aparelhos celulares que serão analisados e posteriormente identificados, né, mais indivíduos responsáveis por essa prática criminosa, e com certeza teremos uma posterior deflagração dessa operação. Muito obrigada pelas informações. Thomas Galdino é delegado, diretor do DEIC, responsável pela operação Chave Mestra, que desarticulou uma quadrilha, uma organização criminosa que roubava veículos em 3 estados brasileiros. Volto com você, Silvestre. Ok, Lara, sem perder tempo, vamos girar aqui com a notícia. Um jovem ele foi executado com mais de 10 tiros em São João do Cabrito. Yuri trabalhava em uma pizzaria e estava chegando perto de casa quando foi então surpreendido por criminosos. Jamerson Oliveira, você tem a notícia, Jamerson. Olha, vamos descendo. Fica pra trás, não. Polícia correu aqui. Ô, meu irmão. Polícia correu. As equipes aqui de moto patrulhamento também fazendo toda a incursão. Na direita aqui no campo, AC. Vem comigo, AC. Na direita aqui. As guarnições progredindo. E a gente tá acompanhando todos os detalhes. Vamos nessa, AC. Para não, meu velho. Descansa não. Olha só, a gente tá no campo aqui. Essa aqui é uma área bastante movimentada. E de repente, tudo ficou deserto. Vamos descer aqui junto com a polícia, que é a área do TCP. O rapaz vai ser abordado, se tiver limpo vai ser liberado, morador. E a gente vai acompanhando o trabalho. Vamos nessa, C. Olha só, as equipes vão progredindo, a informação de homens armados aqui, talvez integrantes do CV, é o que a polícia suspeita. E a gente está seguindo aqui no terreno, progredindo. Atenção, Alex Silvestre. Nós estamos aqui no Aratu 24 horas e a qualquer momento pode ter uma troca de tiros. Vamos seguindo aqui na tela da TV Aratu. Olha só, são várias paredes pichadas. DTD toda a vida. Esses homens, eles se escondem aqui. A qualquer momento pode ter um confronto. Vamos seguir aqui junto com a polícia. Sexta-feira, manhã de sexta, nós estamos aqui junto com a polícia. Nós não saímos aqui do São João do Cabrito, subúrbio ferroviário de Salvador, porque a informação que a gente recebeu é que a polícia reforçou a segurança. Os guerreiros estão aqui na pista para trazer segurança para os moradores de bem, depois que um entregador de pizza foi assassinado, e provavelmente por traficantes do CV. A informação que eu tive é que esses marginais mataram um trabalhador achando que ele ainda estava fazendo parte do crime. Ele já tinha deixado o bonde do maluco e estava realizando entrega de pizza aqui na localidade. Quando ele estava retornando para casa, o Yuri, conhecido como Baguito, de 22 anos, foi assassinado com uma chuva de tiros. E a gente segue acompanhando todos os detalhes. Vamos ver como que foi a correria ontem aqui no São João do Cabrito. Vamos acompanhar. Vamos descendo junto com as guarnições. Equipes da 14ª CPM descendo aqui em alta. Vamos descendo junto com a 14ª. São os guerreiros aqui da Polícia Militar. A gente não sabe ainda o que ocorreu, mas a polícia foi acionada. Olha lá, os policiais posicionados. A situação agora vai ficando tensa aqui na localidade. Nós estamos no bairro São João do Cabrito, subúrbio de Salvador, porque a situação vai ficando complicada aqui. A polícia está pedindo apoio das equipes de motopatrulhamento
Olha, parece que tem homens armados. A informação que acaba de chegar, homens armados aqui no São João do Cabrito. A polícia monitorando, esses caras colocam esse... Olha só, isso aqui é uma barricada, isso funciona como uma barricada, eu não sei se os bandidos entraram aqui. Tenente Fortunato aqui, um conhecido nosso, bastante operacional, está aqui na pista. A informação de homens armados cantou via 190. Ao menos 3 homens fortemente armados, bandidos do TCP, que saíram da localidade conhecida como Areal. TCP que tem ligação com o bonde do maluco. A gente está vendo até as iniciais ali no poste, agora há pouco a gente mostrou aqui as iniciais. Então as equipes da 14ª CPM operando em alta aqui na caçada por esses traficantes. O apoio já está chegando. Do outro lado da rua, a polícia já está incursionando e a gente está acompanhando todo o trabalho aqui com muita cautela. Olha só, polícia progredindo e a gente acompanhando todos os detalhes. O cerco está sendo realizado. Vamos com cautela, C. Olha só, a rua começou a ficar deserta. Vai para casa, meu filho, vai para casa. Polícia mandou ir para casa. Polícia mandou ir para casa. A gente está acompanhando toda a movimentação. Olha só, aqui tem uma mesa de sinuca ali na frente. E os caras saíram daqui correndo agora, não tem ninguém. Tá Jamerson, cuidado aí, já eu posso voltar com você a qualquer momento. Tá a polícia reforçando o policiamento na localidade. Agora eu quero falar de um músico que foi roubado na porta de casa, isso em Feira de Santana, hein? O rapaz estava entrando no imóvel quando os bandidos chegaram de moto e anunciaram o assalto. Presta atenção, porque quem tá chegando agora na tela do 4.1 é a Dani Mazei com os detalhes do caso. Dani, tá contigo, vai lá. Estou aqui ao lado do músico Maestro Eli, ele que é tecladista. A gente tem vídeos dele tocando teclado, faz parte aí da banda Pagode do Belito, mas infelizmente o Maestro Eli está sem o instrumento de trabalho dele, está sem o teclado porque foi roubado em Feira de Santana. A gente tem imagens que mostram o momento do assalto, são essas imagens que vocês estão vendo, quando ele estava aí saindo de um show e chegando na casa da mãe. Ele tinha acabado de sair de um show, estava chegando na casa da mãe, na rua Ipiaú, no bairro Gabriela, em Feira de Santana, interior da Bahia, quando ele foi abordado por 2 homens em uma moto que levaram a mochila, o celular e até o teclado deste músico. Ele até conversou ali na hora, né, do desespero com os assaltantes e pediu para que não levassem pelo menos o teclado, porque você precisa dele para trabalhar, porque você sustenta a sua família, né? Isso, Maestro Eli, conta pra gente como é que foi que tudo aconteceu. Sim, Dani, eu estava chegando do show, em volta de 4h30 da manhã ali, e aí quando eu estava na frente da porta ligando para minha mãe para poder entrar dentro de casa, eu me deparei com uma moto, né, com 2 homens armados, aí me deram voz de assalto, aí pediram meu celular, eu peguei e dei, até então fiquei até tranquilo, porque eu falei, o celular eu consigo até comprar outro, mas quando eles me pediram a mochila que estava nas minhas costas, eu falei com ele que era roupa, ele não levou minha mochila, que no caso era o notebook. Aí ele falou que queria o teclado, então aí eu pedi a ele para não levar, que era da onde vinha meu sustento, da minha família. Mesmo assim, não teve conversa, ele apontou a arma para mim, levou o teclado e eu estou aqui agora pedindo uma ajuda. Quem souber onde está o meu instrumento, puder me devolver, quem puder me ajudar também de alguma forma, é porque eu preciso trabalhar, eu estou com a agenda para cumprir agora esse final de semana e eu não sei como eu vou fazer isso. É isso, você depende desse dinheiro das suas diárias de shows, vai trabalhar final de semana, mas não sabe como, porque está sem o teclado ainda. Você falou que esse teclado aí é avaliado em quanto? É caro? Ele está custando hoje R$5.000, é um Roland Pro 800. Ou seja, é bom até chamar a atenção, né? Porque caso alguém que esteja assistindo a gente agora veja esse teclado na rua ou em algum lugar, ou sendo anunciado na internet, fique atento, fale com a polícia ou fale com o maestro, entre em contato de alguma forma para informar, para a polícia conseguir localizar. Mas a gente também já está aqui, né, maestro, fazendo o apelo para que os criminosos devolvam o teclado. O maestro falou, Dani, eu não quero saber de assaltante, não quero que seja preso, eu só quero que ele me devolva o meu teclado, não é isso? Com certeza, porque da onde vem meu sustento e da minha família, eu preciso muito desse instrumento, então quem souber, por favor mesmo, fale com o Dani, fale comigo no direct, eu só preciso de uma informação onde está meu instrumento, por favor mesmo. É isso, a gente entrou nessa campanha do bem para tentar localizar o teclado, a gente está na expectativa, viu, de que a gente vai ter uma boa notícia. Tá aí então, um trabalhador, um músico que só quer o instrumento de volta para continuar ganhando dinheiro com dignidade, ele que sustenta inclusive a casa dele, que sustenta a família. Então, para a gente finalizar, vamos com um apelo para que os criminosos devolvam o seu teclado, maestro Eli. Sim.
Eu peço com toda humildade, por favor, você que me roubou naquele dia, na madrugada ali, que você devolva meu instrumento, porque eu sou trabalhador, eu tenho que sustentar minha mãe, minhas 2 filhas, eu não tenho aonde tirar outro meio, outra renda. Então, por favor, você que sabe de alguma coisa, que conhece, se vê meu instrumento, pode me falar comigo no direct. Eu preciso muito desse instrumento para trabalhar os finais de semana. Como todo mundo sabe que eu trabalho com gravações, trabalho com música. Então, por favor, gente, se alguém souber, me ajude, por favor. Dani, obrigado pelas informações. Agora apita o árbitro, é o momento no campo do 4, aqui no Aratu 24 horas. Rodou a vinheta. Bom dia, Caio Leone! Rapaz, quem é vivo sempre aparece. Eu pensei na mesma frase, pensei na mesma frase. Cara, não, eu não tô sumido, não. Eu tô aqui todos os dias. Eu tô sumido. Eu tô sumido na 24 horas. Que é isso? Tava com saudade de você. Você só quer saber de Pablo Reis, irmão? Não, não fico com esse ciúme. Não fico com esse ciúme. Gente, você é meu irmão pelo também, amor de você sabe Deus. disso. Tá bom, eu confesso que não tem como não ficar com ciúmes. Agora vem cá, como é que tá aí a questão do futebol baiano? Movimentado? Demais, fervendo. Primeiro, um bom dia pra você, Alex, um bom dia pra você de casa, sextou. Amanhã é um dia maravilhoso pro futebol baiano. Tá chegando a hora do Bavi decisivo, que vale título do Campeonato Baiano 2026. Sábado, na Fonte Nova, pela primeira vez, o campeonato pode levantar o troféu com cobranças alternadas de pênaltis. Ou seja, seria incrível. O futebol da Bahia vai parar em pleno sabadão. O clássico de maior rivalidade do norte e nordeste do país vai ter tempero diferente desta vez. É a primeira vez que o título do Campeonato Baiano será decidido em um dia de sábado. Dos 505 Bavis já disputados até hoje, apenas 11 aconteceram nesse dia da semana. Primeira vez também que um time vai levantar a taça do estadual em jogo único. A partida vai ser na Fonte Nova, mando de campo do Bahia, que é o time de melhor campanha na competição. Se o retrospecto geral aponta vantagem tricolor, venceu 197 vezes contra 154 do Vitória em Bavis, nos dias de sábado o Leão costuma levar a melhor. 5 vitórias rubro-negras, 4 empates e apenas 2 triunfos do Bahia. Números que apimentam ainda mais a decisão. Sábado, 5 da tarde, parece estratégico. Quem levar o título vai ter o domingo inteiro para celebrar, para pintar a cidade com suas cores, para estender a festa pelas ruas da capital dos baianos. Mas antes da comemoração, 90 minutos de emoção e que vença o melhor. Que vença o melhor. E aí eu te pergunto, tecnicamente, não vá pelo coração não. Tá. Quem que leva e por quê? Alex, é uma ótima pergunta, né? E assim, quando nós olhamos os dois cenários, o Bahia, que vem muito bem na temporada, teve uma derrapada. Acabou sendo eliminado pelo O'Higgins na Copa Libertadores da América. Isso fez com que a torcida ficasse muito chateada, cobrou demais o Rogério Ceni na classificação para a final, enfrentando a Juazeirense, vencendo por 4-2 na Arena Fonte Nova. A equipe foi vaiada, inclusive, no gol do William José. Então, a parte psicológica, em um cenário como esse, é preponderante. Já o Vitória, que tecnicamente é abaixo do Bahia, vai jogar na Arena Fonte Nova com um ingrediente que pode, por exemplo, fazer com que as arquibancadas da Fonte Nova se voltem contra o Bahia. É uma equipe, por exemplo, que vai ter que assimilar alguns desfalques importantes. O Kaique Gonçalves não vai atuar, primeiro volante foi expulso contra o Jacuipense, e o Dudu. Então, para ter um setor de meio campo mais físico para marcar o Bahia, o Jair Ventura vai precisar traçar uma estratégia. E está em jogo também um tabu, e esse tabu é histórico. A última vez que o Bahia foi campeão invicto foi em 1982. Tinha Osni, tinha jogadores que são lendários no Esporte Clube Bahia, mas há 44 anos atrás. O Bahia pode repetir isso se for campeão no próximo sábado, às 17 horas. Ingressos
todos garantidos. O torcedor do Bahia deve lotar a Arena Fonte Nova para ver esse título. Agora, o que eu vejo em relação ao Vitória é uma equipe que vai ser uma franca atiradora, porque a responsabilidade caiu no colo do Bahia. Se o Vitória perder a final, obviamente o torcedor vai entender por conta do nível de investimento do adversário, por conta de ser apenas um jogo único, mas já o torcedor do Bahia, que viu a sua equipe ser eliminada, que viu, por exemplo, esse mesmo tricolor vencendo o Barradão no primeiro Bavi do ano, com o gol do garoto Del, dificilmente a crise não se instalaria. Ficaria um mal-estar muito grande. Mas, Alex, tem outra curiosidade esse Bavi. Pela primeira vez na história, podemos ter um Bavi decidindo o Campeonato Baiano nos pênaltis. Então, como isso aconteceria, já que em 122 edições seria inédito? Bahia e Vitória continuam sem deslanchar em 2026. Diante de tanta fragilidade dos rivais, quem tem chamado a atenção mesmo é o pênalti. Sim, o pênalti. São 11 metros entre a marca da cal e uma trave que mede 7 metros e 32 centímetros de largura por 2 metros e 44 centímetros de altura. E essa chance clara de gol tem estado em evidência, como nunca se viu antes no futebol baiano. E olhe que só estamos no início de março. No tempo normal, o Vitória teve 3 cobranças no ano. 2 foram desperdiçadas. Renato Kaiser parou diante do goleiro Rossi do Flamengo. O badalado Marinho também falhou contra o Bahia de Feira. Mas o drama do pênalti não escolheu lado. Também cruzou o caminho do Bahia. E da pior maneira possível. Pela Copa Libertadores da América, o tricolor deu adeus diante do O'Higgins, do Chile, após cobranças desperdiçadas pelo jovem Del e pelo craque do time, Everton Ribeiro. Na semifinal do Baianão contra a Jacuipense, o Vitória empatou em 1-1 no tempo normal e a decisão foi para as penalidades. E lá estavam novamente Kaiser e Marinho, mas desta vez eles bateram firme para classificar o Leão à final do Baiano contra o maior rival. Em decisão de jogo único, pela primeira vez o título pode ser definido nas cobranças de pênalti. E se isso resolve acontecer, quem levará a melhor? O Leão. Grande Leão, tá hoje aqui no nosso Aratu. Não, numa véspera de Bavi, você me chamar de Leão, é ótimo. Grande Caio Leone. Você quer dizer seu time? Fabrício não diz o dele por nada. Não, Fabrício não diz o dele. Mas você diz o seu? Digo. Qual é o seu? Eu tenho tranquilidade porque a isenção é mais importante. Sempre torço pro Bahia. Você é Bahia? Ele é tricolor! Olha aí. Esse problema. E Fabrício, ele já contou pra você? Deixa ele quieto. Se ele quiser, ele fala. Diga aqui, vai. Não saiu, não. Ah, é? É. Vazou. Não. Você tá tirando onda com ele. Ó, vem cá. Essa régua aí que a gente viu no VT, essa métrica, ela serve para o futebol? Existe de fato essa expectativa ou essa possibilidade dos pênaltis amanhã? Existe. Essa possibilidade existe e seria um cenário muito difícil. Por quê? Vamos traçar 2 cenários, para ser mais exato. Imaginem o Bahia com bola o tempo inteiro, tentando fazer com que o Vitória tenha espaços, né, na sua defesa. E esse Bahia não consegue finalizar, não tem agressividade o suficiente. O jogo acaba sendo um empate no tempo normal e vai para as penalidades. O trauma da quarta-feira contra o O'Higgins, ele volta. É um Bahia que pode ir para as cobranças de pênalti para disputar um título, para definir um título muito mais nervoso. E o Vitória pode muito bem se segurar defensivamente e ter mais psicológico nas cobranças. Mas existem outros cenários também. Não é só a questão de jogar em casa. Imagine se o Vitória abre o placar, por exemplo, na Arena Fonte Nova e o Bahia tenta o tempo inteiro um empate e consegue no final. Você acaba levantando a torcida. E aí a atmosfera fica completamente a favor do Bahia. Agora, para o Bahia vai ser muito difícil esse cenário de pênaltis. Qualidade técnica, o Bahia tem. Agora é importante que a gente foque em 4 princípios que o futebol tem e nesse clássico precisam ser levados a sério, Alex. Quais? A parte tática, a parte técnica, a parte física e a parte mental. Essa última, então, é importantíssima. Mas aí é fácil de para que o Bahia consiga ser campeão e o Vitória também. É direcionado para os 2. Sabe como é fácil? O quê?
Só basta o professor escalar as pessoas certas. Exatamente. E as dinâmicas estarem em harmonia, senão dá tudo errado. Falando disso, e aí, como é que fica a possível escalação? Exatamente. Vamos para a escalação do Bahia aqui, vamos colocar na tela. O Ronaldo vai ser titular, ninguém tem dúvida disso. O Roman Gomes será também titular por conta do Gilberto, que passou por uma cirurgia de apêndice. Gabriel Xavier e Ramos Mingos serão a dupla de zaga, farão a dupla de zaga. Luciano Juba vai atuar. Caio Alexandre, dúvida. O Caio Alexandre está tentando se recuperar. Quem deve entrar é o Nicolás Azevedo, o uruguaio. Meio de campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro. E tem inclusive aqui o Ademir, que pode perder a posição para o Kiki Oliveira ou para o Sanabria. O Ademir que foi muito criticado quando perdeu a bola no gol do O'Higgins. E o William José no comando de ataque. Agora, já o Vitória. Vem pro Vitória aqui agora. Vitória com o Lucas Arcanjo, muito bem. Inclusive foi importantíssimo quando conseguiu defender os pênaltis do Jacuipense. Matheus Silva, Camutanga, Edu e Ramon. Kaique não vai atuar. O Kaique foi expulso contra o Jacuipense, está fora. E não tem também o Dudu. Então pode ter o Ronald como substituto nessa posição. Baralhas, Ronald, Martins. Na frente, Eric, Mateuzinho e Renato Kaiser. Então é um Vitória que deve se organizar dessa forma para jogar o grande clássico Bavi. Mas, saindo das escalações, tem uma história maravilhosa, uma história do Anderson Pato. Nós, da TV Aratu, presenciamos o Anderson Pato ser campeão da Copa Cajazeiras em 2025, fazendo gol pela seleção de Simões Filho. Essa emoção é a emoção de um lutador, é a emoção de um jogador que precisou ir para Santa Catarina, trabalhou como pedreiro, disputou o Campeonato Baiano e é o destaque do Campeonato Baiano 2026 e agora tem a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Uma história lindíssima. Nós não podemos olhar para o Anderson Pato e simplesmente achar porque o Miller, que também foi destaque do Campeonato Baiano, veio ao Vitória e não teve oportunidades e não conseguiu elevar o seu nível técnico, o próprio Thiaguinho, outros jogadores que chegaram e não foram bem nesse cenário, mas outros também foram muito bem. É importante que a gente lembre também do Neto Berola, que foi um cara importante. Então o Anderson Pato, em relação ao que o Vitória faz, que é justamente jogar no contra-ataque, ele não tem medo, é um cara agressivo e eu vou torcer demais para que o Anderson Pato tenha uma carreira maravilhosa, porque os lutadores, eles merecem, né? Eles merecem o sucesso sempre, Alex. Pois é, agora no futebol não só tem histórias felizes, né, Caio? Infelizmente o futebol tem notícias muito tristes. Ontem, na quinta-feira, o Bahia divulgou nas suas redes sociais uma homenagem para o Reinaldo Aleluia. O Reinaldo Aleluia, que era atacante, 53 anos, obviamente já estava aposentado, acabou tendo uma parada cardíaca. O Reinaldo Aleluia foi formado no Bahia em 1992. Reinaldo Aleluia estava no elenco que foi campeão baiano em 1994 com o gol de Raudinei. Outras equipes também postaram uma homenagem para o atleta, o ex-atleta, inclusive o Ceará, onde ele foi um grande ídolo. Então, é algo que machuca muito a gente, porque trata-se de um jogador que fez parte da história, é um ser humano. Obviamente, não adianta chegar aqui e mandar só condolências para a família e achar que vai ficar tudo bem. É uma perda sempre irreparável para quem está do lado, para quem conviveu, mas a gente deseja um futuro mais tranquilo. Ô, Caio, só uma pergunta antes, né? Ainda voltando para a questão do futebol. Você tem notícias de domingo? Tá para sair? Sai, não sai? Não, assim, a informação que eu tenho do Santiago Ramos Mingo é que ele continua atuando no Bahia. É um jogador que, inclusive, estará escalado amanhã para ser o zagueiro. Ele sempre é muito sondado por conta da qualidade, é um zagueiro canhoto. Já foi sondado por clubes europeus, mas nesse exato momento não existem negociações entre outras equipes e o Bahia. Redes sociais? Redes sociais, @Caio Leone. E se for elogiar de boa, se for criticar, venha devagar. Irmão, tão bom ter você aqui, Tamo junto, é sempre um Aratu prazer. 24 horas, portas abertas, viu, Caio? Valeu, sextou. Um ótimo final de semana pra vocês. Pra nós. Olha, eu vou pra um rápido recado e já tô de volta com o seu Aratu 24 horas. Sonhe alto, porque com o Bahia da Sorte você pode realizar. Eu tô
subindo porque a premiação do Bahia da Sorte está lá em cima. É dinheiro para mudar de vida e o baiano sonhar mais alto. Tem R$500 mil só no quarto prêmio. R$500 mil para a Bahia sonhar alto. E mais 15 mil do primeiro ao terceiro e 15 giros da sorte de R$1.000. E o título custa só R$2,50. R$500 mil só no quarto prêmio. E quanto mais títulos você comprar, mais chances de ganhar. Adquira agora mesmo no link da bio, @Bahia da Sorte ou em algum ponto de revenda. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Então aproveite, aponte sua câmera para o QR Code ou siga @Bahia da Sorte no Instagram e clique no link da bio para concorrer a R$500 mil só no quarto prêmio. É isso mesmo, são R$500 mil no quarto prêmio. E tem mais, 15 mil do primeiro ao terceiro e 15 giros da sorte de R$1.000. Tudo isso por apenas R$2,50. E comprando 12 títulos você ganha mais 4. Você também pode comprar no ponto de revenda, site ou aplicativo. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Muito bem, já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Olha, você aí de casa já está sabendo, né? Março é o mês dedicado a elas. Inclusive, dia 8 é o Dia das Mulheres. Mulheres fortes, aguerridas e que são tão importantes aí para nós. Esse grupo que eu vou te mostrar agora, não de mulheres que se alistaram aí voluntariamente, tá? Para servir ao Exército Brasileiro como soldados. Aliás, esse grupo é um grupo formado por mulheres que se alistaram de forma voluntária aí para servir o Exército Brasileiro. Vamos entender melhor toda essa história em uma matéria especial que a gente preparou aqui para você de casa. A passagem pelos portões da 6ª Região Militar marca um novo capítulo na história da segurança nacional. Pela primeira vez em 377 anos, mulheres puderam se alistar voluntariamente como soldados no Exército Brasileiro. Na década de 90, o ingresso das mulheres, melhor dizendo, no quadro complementar de oficiais. Lá atrás ainda tivemos a presença de profissionais de saúde que participaram de um contingente na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando para as jovens, elas vão prestar o serviço militar, assim como os jovens do segmento masculino já o faziam. E qual é a diferença? A diferença é nenhuma. Um sonho que começou na infância. Agora, a soldado Vera dá mais um motivo de orgulho para a família. É muito bom participar dessa história, fazer história no Exército. É muito gratificante também dar orgulho à minha família e ter orgulho de si mesma. Ela disse assim, minha mãe, eu me inscrevi pro Exército, mas aí eu não... Quando eu fui ver, ela disse, minha mãe foi alistada, fui chamada. E aí foi a emoção, a família toda acolheu e ela é orgulho mesmo. As mulheres voluntárias foram incorporadas hoje e devem servir ao Exército Brasileiro por pelo menos um ano. Uma longa caminhada de aprendizado e respeito à nação. Aqui na guarnição de Salvador são apenas 57. A tendência é que ao longo dos anos, esses efetivos eles vão aumentando. O serviço militar feminino é voluntário, mas após a incorporação passa a ter caráter obrigatório, como prevê a legislação. As soldados poderão ser engajadas e promovidas por até 8 anos. Dentro do Exército Brasileiro, a entrada foi gradual. Começamos inicialmente no serviço de enfermeiros, médicos, e depois sargentos, técnicos de saúde, e agora chegamos ao soldado. Pronta para servir o Brasil? Estou pronta. Aí. Olha, eu vou para um rápido intervalo e já estou de volta aqui com o Aratu 24 horas. Muito bem, já de volta aqui com o Aratu 24 horas. Me dá um minuto da sua atenção, porque seguem as buscas pelo pedreiro João Pedro, de 33 anos, que sumiu após sair de casa para caminhar na praia de Berlink, isso na ilha de Itaparica. Quem traz mais detalhes aí sobre o caso é o repórter Jamerson Oliveira. Bom dia, Jamerson. Dona Janira acaba de chegar aqui em Salvador. Ela estava em São Felipe, no interior do estado. E, coitada, tá acabada, porque já vão completar 3 semanas do sumiço do filho, o pedreiro, que já completou, viu? Agora, nessa semana, Alex Silvestre, no dia 2, ele completou 34 anos, mas está desaparecido há 3 semanas. Desde o carnaval,
Ele teria sido sequestrado por traficantes, o João, e não foi mais localizado. A família, a mãe, inclusive, acha até que ele está morto e o corpo enterrado. Só que o que acontece? Dona Janira é uma idosa, 60 e quantos anos, meu amor? 65. 65 anos, Alex Silvestre. A gente está aqui nesta sexta-feira porque ela quer fazer um apelo para encontrar o filho. Ela precisa que a Polícia Civil investigue, que vá até o local, que use cães farejadores, porque vocês foram lá na última quarta, mas o que aconteceu? Eles enganaram a senhora, é isso? Estou agradecendo o prefeito de São Felipe que me ajudou, o vereador, o vice-prefeito me deu o maior apoio. Consegui um canil de Valença. Eles chegaram lá meio-dia. Chegaram meio-dia? Meio-dia. Marcaram com a senhora que horas? Mandou chegar de manhã com as coisas de João Pedro. Certo. Não me orientaram o manuseio de pegar as coisas de João Pedro. Se me ensinasse, eu trabalhei com esterilização, eu sabia. Sim. Não me orientou. Quando chegou, foi na casa, disse que não ia adiantar nada porque bagunçou, que pegou o material sem orientação. Eles não me orientaram. E aí? Aí eu achei uma pista onde João Pedro passou vivo nesse dia. Interessava a eles. Uma pista, sério? Sim, a moça disse, passou na barraca, conhece ele, passou vivo 5h30 da tarde, na barraca do Acarajé. Aí ele disse que precisava de uma coisa que ninguém tinha usado. Eu tinha a sandália de João Pedro em casa, mostrei a foto. Ele disse que servia. Como a minha casa estava trancada, ninguém tinha usado aquela sandália, que servia. Isso a senhora lá em São Felipe? Não, eu na ilha. Certo. Mandei buscar a sandália em São Felipe. Eles disseram, eu vou almoçar e volto para busca. Eles quem? A polícia com canil de Valença. O cão nem do carro saiu. Por quê? Não saiu do carro o cachorro, sério? Não saiu do carro. Meu Jesus. A polícia só foi na minha casa olhar se tinha algum vestígio de João Pedro, que disse que não, porque já tinha mexido. E foi almoçar, mandou eu buscar em São Felipe a sandália. E eu fiquei de lá até 5 horas da tarde, ele sumiu. Não Como é que é? Eles sumiram? Sumiram, pra você... não me deu satisfação, nem para a polícia. Hoje eu agradeço o prefeito, o vice, o meu vereador Jair, meu compadre, me dá maior apoio. Agora a polícia me fez de besta, foi com canil, eu não vi nesses cão. Eles foram com 6 viaturas, só deram um rolé, como diz o outro. Tiraram a foto? Tirou a foto e foi embora. E não me deu satisfação. Eu queria que todas as polícias fossem tipo aquela polícia de Itairu. Porque eles estão de parabéns, só agradecer a ele. E eu não sei, ele tem uma filha. A filha todo dia está perguntando a mim, eu não sei o que falo para a menina. Ok, Jamerson, obrigado aí pelas informações. Nosso Aratu 24 horas dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, o Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h15, é a vez de Fala Dani, com Dani Mazei. E na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. As letrinhas vão começar a subir. E a Bahia, obrigado pela audiência ao longo dessa semana. Na segunda-feira, novo horário, nosso encontro a partir das 7 da manhã. Galinho!